Terça-feira, 9 de janeiro de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Crime bárbaro em Garopaba, litoral sul catarinense. Homem é encontrado morto dentro do próprio carro. Segundo a polícia, corpo estava com o rosto desfigurado e um dos olhos arrancados. Cinema na Praça reúne centenas de pessoas em cidade paranaense. Ao todo, 38 municípios do estado vão receber o circuito itinerante. El Ninho influencia o tempo em Santa Catarina, pelo menos até março. Nossa equipe explica as previsões para o verão. Está confirmado, 2023 foi o ano mais quente da história. Dados do Copérnicos apontam aumento de temperaturas em todo o planeta. Cuidados com garrafas plásticas. Estudo aponta que água engarrafada contém centenas de milhares de pedaços de plástico. Em Cuba, gasolina vai aumentar mais de 500%. Em março, o aumento será para contas do gás e energia elétrica. E você vai ver ainda, ídolos do futebol se encontram em partida especial. Jogo das Estrelas marca início do calendário esportivo no litoral paranaense. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo agora, são 8h03. Ídolos paranaenses se encontraram no último fim de semana em mais um Futebol das Estrelas. A partida marcou o início das atividades esportivas no litoral. O final de semana foi agitado no litoral paranaense. Além das atividades recreativas do verão maior, o tradicional Futebol das Estrelas marcou a abertura das atividades esportivas no litoral. O tradicional jogo, que reúne ex-jogadores dos principais clubes paranaenses, agitou matinhos com 10 gols. A Arena Caiobá recebeu nomes como Ademir Alcântara, Castorzinho, Ednelson, Luizinho Neto, Ricardo Pinto, Cocito, Castro, Perdigão e Adilson Batista. Aqui é um evento, uma brincadeira de presentear. Tem muitos torcedores que pedem fotos, são carinhosos com a gente pela história que nós temos dentro do futebol. Então vamos aproveitar. Quem conhece os ex-atletas fez questão de ir conhecer de perto os ídolos que fizeram sucesso no futebol estadual e nacional. O capitão Adilson Batista foi bicampeão da América pelo Grêmio, pelo meu time, né? E eu, Ademir Alcântara, Perdigão, Gabiru, Margarida, todos são meus amigos, portanto veio prestigiar esse pessoal aí, o evento, né? A irreverência do árbitro catarinense Margarida animou o público. Com um jeito meigo de apitar, ele tirou boas risadas de quem foi ver a partida. Tem que parabenizar o governo do estado, através da sua Secretaria de Esporte, em promover uma ação tão brilhante, que é fazer com que o veranista, o paranaense, o brasileiro em si, que vem aqui à arena desse projeto maravilhoso aí de verão, trazendo o futebol, que é a alegria, que é a diversão do povo, né? E para esse tipo de evento, para esse governo do estado, a sua Secretaria de Esporte, eu não vou dar nem cartão amarelo, muito menos cartão vermelho. Vou dar um grande cartão rosa por esse grande evento. Com a abertura das atrações esportivas, nos próximos finais de semana a programação conta com o Campeonato Mundial de Beach Tênis, Campeonato Paranaense de Handebol de Areia, Cross Games, Campeonato Paranaense de Águas Abertas e Copa Internacional de BMX Freestyle. Atrações que fomentam o turismo no estado. Questão do turista, que tem condições igual aos outros estados brasileiros para se divertir, para participar e principalmente para participar desse evento que o Hélio sabe fazer e nesse nosso Futebol das Estrelas, que é o show desse dia com o sol maravilhoso. E sobre o calorão dos últimos dias, nós vamos saber sobre a influência do fenômeno El Ninho, que deve continuar atuando em Santa Catarina pelo menos até março. As chuvas devem ficar abaixo da média na maior parte do estado, com períodos mais prolongados de estiagem. Já as temperaturas devem ficar acima da média.
O El Niño e a Laninha são fenômenos de escala global que trazem algum tipo de impacto para todas as regiões do mundo. Isso mexe com padrões de temperaturas e de chuvas. O El Niño age tornando as águas do Oceano Pacífico Equatorial mais aquecidas e também altera o padrão de circulação dos ventos na atmosfera. Já com a Laninha, ocorre justamente o contrário. As águas do Oceano Pacífico Equatorial ficam mais frias do que o normal e esse resfriamento altera o padrão de circulação dos ventos na atmosfera. Em Santa Catarina, a tendência é que tenha frequência menor das chuvas e também a intensidade destes volumes tendem a diminuir. Segundo a previsão climática, ela indica que o fenômeno El Niño ele deve seguir atuante e influenciando a região sul do Brasil ao longo de todo esse verão e o impacto ele continua sendo sentido por nós aqui em Santa Catarina. Então, ao longo de janeiro, fevereiro e março, nós devemos ter um período em que as chuvas elas devem ficar dentro e até um pouco abaixo da média, dependendo da região que nós olhamos aqui para o nosso estado. E aí, chegando em fevereiro e março, com chuvas dentro e até acima da média em algumas áreas aqui de Santa Catarina. Já com relação às temperaturas, como o fenômeno El Niño ele também impacta nas temperaturas aqui no nosso estado, nós devemos ter temperaturas acima da média para todo o trimestre. Nos últimos anos foi justamente isso que aconteceu. Entre 2019 e o início de 2020, houve uma influência de uma laninha, que acabou favorecendo um período prolongado de estiagem, principalmente no Grande Oeste catarinense. Já em 2023, o estado passou por um período de transição em que as águas do Oceano Pacífico Equatorial voltaram ao período de neutralidade. A partir do mês de junho, os oceanos voltaram a ficar mais aquecidos e a influência aqui para a região sul do Brasil e Santa Catarina começou a ser sentida já no segundo semestre de 2023. Não por acaso, nos meses de outubro e novembro, o estado teve grandes volumes de chuva sendo observados durante um período prolongado de quase 2 meses, onde as chuvas foram bastante volumosas e frequentes. A partir de março, abril, quando a gente começa a entrar já na estação do outono, já é esperado que algumas frentes frias, algumas massas de ar frio, elas comecem a ingressar e a influenciar o nosso tempo aqui no nosso estado. Então, a partir desse período, já é normal que nós tenhamos uma diminuição das temperaturas com relação aos meses anteriores, aos meses de verão. E o ano de 2023 foi o mais quente da história. A expectativa dos especialistas foi confirmada, segundo o Observatório Europeu do Clima Copérnicos. Os especialistas já esperavam e agora é oficial. O ano de 2023 foi o ano mais quente da história, com um aumento da temperatura média de 1,48 graus Celsius, praticamente o limite que a comunidade internacional impôs em Paris em 2015. O Observatório Europeu do Clima Copérnicos anunciou nesta terça-feira, em seu relatório anual, que a temperatura média mundial no ano passado foi de 14,98 graus, ou seja, 1,48 a mais que o clima da era pré-industrial. Este novo recorde supera o anterior de 2016. O histórico Acordo de Paris para combater as alterações climáticas foi assinado por quase 200 países em 2015 para tentar travar o aumento da temperatura média no máximo de 2 graus e idealmente em 1,5 graus. A temperatura média da superfície do mar, outro indicador importante, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo. Os indicadores marinhos são dados fundamentais porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo o excesso de calor e CO2. O fenômeno sazonal El Niño acentuou os registros e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta. Desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas na África do Sul, no Oriente Médio ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copérnicos tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registradas em 2023 provavelmente excedem as de todos os períodos, durante pelo menos 100 mil anos. E pela primeira vez, famílias e moradores do Paraná poderão assistir a um filme ao ar livre. O programa Cinema na Praça vai percorrer 38 cidades paranaenses em um circuito itinerante que leva cultura e lazer
a população. A largada ocorreu no município de Imbaú, nos Campos Gerais do Paraná. A magia das telonas tomou conta da cidade de Imbaú na noite de segunda-feira. Cerca de 250 pessoas se reuniram no estacionamento da Igreja Matriz do município para as exibições do programa Cinema na Praça, do governo do estado. A iniciativa leva sessões de filmes ao ar livre para cidades de até 30 mil habitantes, que não têm salas comerciais de cinema. Foram exibidas a animação infantil Patrulha Canina, o filme, e o drama biográfico Dois Filhos de Francisco, em uma programação para públicos de todos os gostos e idades. Poder ver as famílias saindo das suas casas, vindo para a rua, com o cinema na praça, uma tradição tão legal e de tantos anos. E agora, esse presente que o nosso governador nos proporciona. Então a gente vê as famílias, as crianças, num ambiente tão gostoso. Imbaú possui 14 mil habitantes e a sala de cinema comercial mais próxima fica a cerca de 30 quilômetros, no município de Telêmaco Borba. Então, para nós a grande importância que tem, porque muitas pessoas ainda não teve, um contato no cinema desse jeito, que, até hoje, por ser uma cidade nossa do interior, com certeza tem muitas pessoas que nunca assistiu uma tela grande, um cinema. Então, a importância para nós dentro da nossa cidade é muito grande. Para o aposentado Albair Domingos Chaves, de 73 anos, a iniciativa estimula a união da comunidade. Ele assistiu ao filme nacional Dois Filhos de Francisco, que narra a história de superação da dupla Zezé de Camargo e Luciano, uma das mais conceituadas duplas sertanejas do país. Aqui para nós, que é o interiorzão aí, cidade pequena, interior, já é alguma novidade, uma coisa que a gente nunca teve aqui, então agora estamos tendo pela primeira vez. Isso é ver todo mundo amigo, fazer mais amizade, pegar mais conhecimento com o povo, com todas as pessoas, que vêm de outros lugares. Dona Tereza, de 62 anos, também se divertiu ao lado da neta de 6 anos. Eu achei bom, tá divertido. Você, filha, gostou? Gostei. É bem melhor, porque na TV a gente vê, mas não é igual, não. Mesmo para aqueles que já assistiram à 7ª Arte, o cinema na praça foi diferente. Os irmãos Arthur e Alice Batista da Silva, de 4 e 8 anos, foram com a mãe e as tias para assistir aos filmes. Segundo Alice, foi emocionante. Eu achei muito legal, até me emocionei numa hora. A água engarrafada é até 100 vezes pior do que se pensava em termos do número de pequenos pedaços de plástico. Foi o que mostrou um novo estudo publicado em importante revista científica dos Estados Unidos. A água engarrafada contém muito mais fragmentos de plástico do que se pensava. Os cientistas que participaram de uma pesquisa nos Estados Unidos contaram uma média de 240 mil pequenos pedaços de plástico por litro de água em 3 marcas líderes. O número é de 10 a 100 vezes maior do que as estimativas anteriores e levanta possíveis preocupações com a saúde que exigem estudos mais aprofundados. A equipe espera testar a água da torneira, que também contém microplásticos, embora em níveis muito mais baixos. Um dos coautores do artigo disse que não desaconselha o consumo de água engarrafada quando necessário, pois o risco de desidratação pode superar os possíveis efeitos da exposição aos nanoplásticos. A atenção mundial sobre os microplásticos aumentou nos últimos anos. Eles se desprendem de fontes de plásticos maiores e agora são encontrados em todos os lugares, desde os polos até os cumes das montanhas, chegando à água potável e aos alimentos. Enquanto os microplásticos têm menos de 5 milímetros, os nanoplásticos são definidos como partículas menores que a milionésima parte de 1 metro. São tão pequenos que podem atravessar o sistema digestivo e os pulmões, entrar diretamente na corrente sanguínea e, consequentemente, nos órgãos, incluindo o cérebro e o coração. As pesquisas sobre o impacto das partículas nos ecossistemas e na saúde humana são limitadas, embora estudos iniciais de laboratório as tenham associado a efeitos tóxicos, como anormalidades reprodutivas e problemas gástricos. E a seguir a gente traz os detalhes de um crime bárbaro em Garopaba. Homem é encontrado morto com o rosto desfigurado e um dos olhos arrancados. A Polícia Civil investiga o caso com suspeita de crime passional.
E a tradicional receita de barreado, prato típico do litoral do Paraná, que foi reconhecido como patrimônio cultural do estado. Depois do intervalo, nós voltamos já. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h17. O corpo de um homem foi encontrado dentro do próprio carro em Garopaba, no litoral sul catarinense, com marcas de violência. Quem traz mais informações sobre o caso é o repórter Vinícius Pacheco. Um crime bárbaro. Aqui nesta servidão, próximo à ponte no bairro Siriú, região norte de Garopaba, o homem de 56 anos, morador do bairro Areias de Palhocinha, foi encontrado morto na manhã desta última segunda-feira no banco traseiro do próprio carro com várias lesões que, segundo a polícia, parecem ser de faca. A perícia feita no local encontrou marcas de sangue no interior e na parte externa do veículo. O que choca neste caso é que o assassino teria arrancado um olho e furado o outro, além de ter dilacerado o rosto da vítima. Uma testemunha afirma ter visto uma moto Titan vermelha por volta das 5 horas da manhã, estacionada no poste próximo de onde o corpo foi encontrado. A linha de investigação trabalha com a possibilidade que o homicídio teria sido cometido por motivos passionais. Acredita-se que o homem tinha um suposto caso com a esposa do assassino. A Polícia Civil de Garopaba já tem um suspeito. As investigações continuam e o delegado aguarda o parecer do IML. As equipes de investigação já iniciaram o levantamento dos vídeos das câmeras de segurança próximas ao local. Até o momento, ninguém foi preso. Andréia, por enquanto são essas as informações. Aguardamos o andamento das investigações para trazer mais atualizações sobre este caso de homicídio aqui em Garopaba. E a fuga do chefe da maior quadrilha criminosa do Equador de um presídio em Guayaquil levou o presidente Daniel Noboa a decretar estado de emergência em todo o território nacional. O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou toque de recolher e estado de emergência, incluindo o sistema prisional, na segunda-feira. A medida foi tomada após a fuga de uma prisão em Guayaquil de Adolfo Macias, conhecido por Fito, líder de 44 anos da temida gangue Los Choneros, a maior quadrilha de traficantes do país. Dei ordens claras e precisas aos comandantes militares e policiais para que interviessem no controle dos presídios. Acabo de assinar o decreto do estado de emergência para que as Forças Armadas tenham todo o respaldo político e jurídico em suas ações. O decreto autoriza Noboa, que assumiu o cargo em novembro por 1 ano e meio após ser eleito em eleições antecipadas, a mobilizar os militares para as ruas e entrar nas penitenciárias por 60 dias, citando uma grave comoção interna no país, além de suspender os direitos dos cidadãos. Um toque de recolher de 6 horas, entre 23 e 5 horas, também foi estabelecido. O que estamos vendo nos presídios do país é o resultado da decisão de enfrentá-los. É por isso que, a partir do governo, tomamos medidas que nos permitem recuperar o controle dos centros de detenção, que foram perdidos nos últimos anos. E, em resposta, esses grupos narcoterroristas pretendem nos intimidar, acreditando que vamos ceder às suas exigências. O Ministério Público disse que apresentou queixa contra 2 agentes penitenciários que estariam envolvidos na fuga do criminoso no domingo. As autoridades continuam a procurar Fito, que trava uma disputa sangrenta pelas rotas do narcotráfico com outros grupos criminosos, com ligações a cartéis no México e na Colômbia. O criminoso, visto pela última vez em setembro, quando trocou de prisão, estava no presídio regional com capacidade para cerca de 4.400 pessoas, onde cumpria pena de 34 anos desde 2011 por crime organizado, tráfico de drogas e homicídio.
Na última semana, Quito anunciou que pretende contar com 2 prisões de segurança máxima na Amazônia e na costa do Pacífico, como as que foram construídas em El Salvador. E o governo cubano anunciou um aumento de mais de 500% no preço dos combustíveis. O preço da gasolina em Cuba vai subir mais de 500% a partir de 1º de fevereiro. O reajuste é parte de um pacote de medidas para tentar reduzir o grande déficit fiscal. O preço do litro da gasolina normal passará de 25 pesos cubanos para 132 pesos. Esse valor equivale a R$ 5,35. Em termos percentuais, o aumento é de 528%. As autoridades também ordenaram que os turistas estrangeiros passem a pagar o combustível em moeda estrangeira. Além do aumento dos preços dos combustíveis, foi anunciado ainda um reajuste de 25% na tarifa da eletricidade para o setor de maior consumo, a partir de 1º de março. Haverá também um aumento na conta do gás liquefeito. E o parlamento sul-coreano proibiu nesta terça-feira o comércio de carne de cachorro no país. Estima-se que cerca de 1 milhão de cães sejam consumidos todos os anos na Coreia do Sul. O parlamento da Coreia do Sul aprovou nesta terça-feira uma lei que proíbe a criação, o abate e a venda de cães para o consumo de carne, uma prática tradicional que muitos ativistas consideram vergonhosa para o país. O texto teve 208 votos a favor e nenhum contra na Assembleia Nacional. A lei vai entrar em vigor após um período de espera de 3 anos, assim que receberá a aprovação final do presidente. Criar e matar cães, bem como vender a carne para consumo, será punível com até 3 anos de prisão ou multas de até 30 milhões de wons, ou quase 100 mil reais. A carne de cachorro faz parte da culinária sul-coreana há muito tempo. Estima-se que o consumo chegue a 1 milhão de cães anualmente, mas recentemente esse número foi drasticamente reduzido, ao mesmo tempo em que cresce a adoção de cachorros, como animais de estimação no país. Comer esse tipo de carne é atualmente um tabu entre os jovens da Coreia do Sul e os ativistas dos direitos dos animais aumentaram a pressão para que o governo proibisse a prática. O presidente Yoon, que é um dos amantes dos animais que adotou diversos cães e gatos, e a primeira-dama é uma crítica do consumo de carne canina. Em uma pesquisa divulgada segunda-feira por uma organização do bem-estar animal, 9 em cada 10 pessoas da Coreia do Sul disseram que não comeriam carne de cachorro no futuro. Tentativas anteriores de proibir o comércio encontraram oposição por parte dos agricultores que criavam os animais para consumo. A nova lei contempla compensações a esses negócios para que possam se dedicar a outras atividades. Cerca de 1.100 fazendas criam centenas de milhares de cães que são servidos em restaurantes de todo o país, segundo dados do governo. A carne é considerada uma iguaria do verão na Coreia do Sul, porque acredita-se que a proteína vermelha e gordurosa aumenta a energia e ajuda a resistir ao calor. Seguem as investigações sobre a segurança dos Boeings 737 MAX. Novas suspeitas surgiram após o incidente que causou a queda da porta de uma aeronave da Alaska Airlines. A United e a Alaska Airlines encontraram componentes soltos durante as inspeções de alguns dos aviões Boeing 737 MAX 9. As descobertas acontecem enquanto a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos continua a investigar o que causou na sexta-feira a explosão de um componente denominado tampão de porta em um avião de passageiros da Alaska Airlines, o que gerou um pouso de emergência. A United informou que encontrou casos que parecem estar relacionados a problemas de instalação no tampão de porta, por exemplo, parafusos que precisavam ser melhor apertados. Esta companhia aérea possui a maior frota da aeronave em questão, com um total de 79. Horas mais tarde, a Alaska Airlines anunciou que funcionários descobriram que havia componentes visivelmente soltos em alguns aviões. A Aeroméxico, que suspendeu 19 aviões, também afirmou estar na fase final de investigações e falou que esperava que todos os MAX 9 da frota voltassem a operar nos próximos dias. O painel que se desprendeu em pleno voo fez ressurgir questões de segurança em momentos que a fabricante contava
com a recuperação da reputação. Os 737 MAX da Boeing já estiveram proibidos de levantar voo em todo o mundo durante 20 meses depois de uma proibição, seguida de 2 acidentes mortais ocorridos entre 2018 e 2019. A tradicional receita de barreado, prato típico do litoral do Paraná, foi reconhecida como patrimônio cultural do estado. A indicação geográfica foi concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, no ano de 2022. O barreado é um prato produzido com a carne bovina, cozida por 8 horas em uma panela hermeticamente fechada com goma de farinha de mandioca. Após o cozimento, a carne é servida com farinha de mandioca e banana da terra. A receita do barreado tem origem nos Açores, em Portugal, e foi trazida para o Brasil pelos colonos portugueses. Faz a panela, põe todos os ingredientes dentro ali, né? Completa com água, que tem que ter água bastante. Pelo tempo que ele ficar cozinhando, ele tem que ter bastante água. Aí depois faz a goma e veda ela dos lados, a tampa, veda ela para ela ficar que nem uma panela de pressão. É a mesma coisa que uma panela de pressão. Tanto a farinha de mandioca quanto a banana que acompanham o prato são oriundos de produtores agrícolas da região. No litoral do Paraná, o prato começou a ser preparado no século XVIII e se tornou popular entre os pescadores e moradores da região. Atualmente, o barreado é um dos principais atrativos turísticos do litoral paranaense. As cidades de Morretes, Antonina e Paranaguá, onde o prato é mais popular, recebem milhares de turistas todos os anos para experimentar o prato. Uma comida tradicional, bem divulgada. A gente gosta, é tradicional e a gente gosta e vem, é fácil, próximo. Nós estávamos muito preocupados na época em como preservar essa receita original do barreado, o modo de fazer e o modo de servir. Com essa certificação nós conseguimos preservar isso e deixar esse legado, né? O reconhecimento da indicação geográfica do barreado é um importante passo para a preservação da cultura e da gastronomia da região. O título garante que o prato seja produzido e servido segundo as regras estabelecidas, preservando a autenticidade e a identidade cultural do litoral paranaense. Os turistas do Brasil, do mundo que vêm a Morretes pelas belezas naturais, pelo trem, pela Estrada Graciosa e também pelo barreado. Então, é uma união, né? E isso vem chancelar o que nós temos de bom, que é a gastronomia local, para que cada vez mais seja reconhecida. Esse reconhecimento é muito importante, mas seja conhecida, né, no mundo o nosso barreado. Houve uma publicidade muito grande, né, com essa certificação, com a indicação, né, geográfica e de procedência do barreado. Então hoje ele ficou delimitado a Morretes, Paranaguá e Antonina, como um prato, um produto do litoral do Paraná. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Hoje tem também Cinepix. Logo mais então você assiste ao filme Howard, o super-herói. E a gente se vê amanhã a partir das 8 da noite. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.